Olá a todos e a todas. O objetivo dessa unidade é conhecer as principais ideias que integram a teoria de modernização. Essa teoria se formou, sobretudo nos Estados Unidos, no período pós-Segunda Guerra e teve a sua fase de maior evidência até meados de 1960. A gênese da teoria é intrinsecamente ligada ao início da Guerra Fria e à tentativa dos Estados Unidos de impedir a influência da União Soviética e, ao mesmo tempo, ampliar a sua área de influência. Os conceitos que ganham destaque na teoria são modernidade, múltiplas modernidades, modernização, mudança social e desenvolvimento. A aliança entre os aliados que venceram juntos a Segunda Guerra Mundial mostrou já no final da guerra a sua fragilidade. As suas orientações ideológicas eram divergentes e os planos geopolíticos não compatíveis. Para conter a geopolítica da União Soviética, que tinha colocado os principais estados da Europa Oriental sob o seu domínio, o presidente americano Harry Truman declarou em março de 1947, diante do Congresso americano, que um dos pontos fundamentais da futura política externa dos Estados Unidos seria a ajuda aos povos livres que mostram resistência contra a subordinação por minorias armadas ou por pressão externa. A doutrina Truman pode ser considerada o início da Guerra Fria. Ela fez parte da contenção, um conjunto de políticas cujo objetivo maior foi o impedimento da expansão do comunismo. As primeiras ações dentro do espírito da nova política foram o lançamento do Plano Marshall em abril de 1948 e, em abril de 1949, a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, um pacto de defesa mútua. O Plano Marshall colocou à disposição da Alemanha Ocidental e dos outros países da Europa Ocidental recursos materiais e financeiros para assegurar a sua reconstrução e recuperação econômica. Em janeiro de 1949, Truman anuncia no seu discurso inaugural da reeleição mais um instrumento de sua política de contenção. Ele deu início a uma política de cooperação internacional cujo objetivo declarado foi disponibilizar para os países não desenvolvidos a expertise e os recursos dos Estados Unidos. Na sequência, o país iniciou a construção de um arcabouço institucional cuja função foi colocar em prática essa política. A inserção da preocupação com o desenvolvimento dos países que se encontram ainda no estágio de uma pré-modernidade, dentro de uma política cujo objetivo declarado era a contenção da expansão do comunismo e, ao mesmo tempo, a ampliação da influência dos Estados Unidos, de certa maneira foi um fator que direcionou a busca por sustentação e orientação científica dessa ação do Estado. Assim, a escolha da teoria social de Talcott Parsons como base teórica para a ajuda externa não se deu somente pela reputação de Parsons, mas também pelas características básicas de sua teoria, que estava longe de ter semelhanças com teorias materialistas, que dentro de uma sociedade onde o anticomunismo ficou cada vez mais forte, tiveram o seu reconhecimento negado. Parsons foi filho de um pai que era pastor protestante e diretor de um colégio. Sua mãe foi ativa no movimento pelo sufrágio feminino. Lembramos
que nos Estados Unidos esse direito, para mulheres brancas, diga-se, data de 1920. E no Brasil esse direito foi concedido em 1932. Parsons estudou inicialmente biologia, ele queria ser médico, mas depois mudou para a economia. Em 1924 e 25, ele estudou na London School of Economics e depois passou 2 anos na Alemanha. Ele estudou economia na Universidade de Heidelberg e lá ele fez a sua tese de doutorado sobre o conceito do capitalismo em Max Weber e Werner Sombart. Depois de sua volta para os Estados Unidos, ele entrou como professor na Universidade de Harvard, onde ele assumiu mais tarde uma cátedra para a sociologia. A obra de Parsons pode ser dividida em pelo menos 3 fases, onde cada fase representa uma interpretação específica do mundo social. A pergunta que instigou o seu trabalho foi: quais as condições para a existência da ordem social? Elaborou uma teoria de ação voluntária, onde a ação humana é influenciada por normas e valores que existem fora da consciência individual como uma consciência coletiva. Cada ação ocorre dentro de um arcabouço que contém 4 elementos: o autor, o objetivo da ação, a situação da ação e as normas e os valores. Os valores e as normas definem as possibilidades de escolhas referentes aos objetivos e os meios da ação. Na segunda fase, Parsons substitui a referência à tua situação pela relação sistema-ambiente. Ele distingue os sistemas sociais sociedade, sistema cultura, sistema pessoal e o sistema comportamental. O último é baseado nas necessidades humanas. Atingir os seus objetivos. Isso é a tarefa do sistema político que deve fornecer orientação para o indivíduo como ele precisa e deve agir, integrar os seus componentes. Essa tarefa é de grandes estruturas formadoras de valores, tais como a religião ou a mídia. Manter o seu modelo das estruturas e normas. Essa tarefa cabe à família ou às escolas. Na última fase de sua carreira, Parsons se dedica à pesquisa das relações que existem entre os sistemas e as formas da evolução de uma sociedade. Na opinião dele, a evolução social é resultado de 4 processos. Primeiro, a diferenciação. Os sistemas funcionais se formam dentro da sociedade. Segundo processo, o aumento da capacidade adaptiva. Isso significa que os sistemas se tornam mais eficientes. Terceiro processo, inclusão. Cada vez mais atores sociais estão sendo incluídos nos sistemas sociais. E por último, que ele chama generalização dos valores, significa que os sistemas sociais podem ampliar sua complexidade devido à formação de uma ampla base de valores e normas que garantem a sua legitimação. Após a apresentação rápida do pensamento de Parsons, vamos voltar a analisar a maneira como as suas ideias foram recebidas pelos outros autores que contribuíram para o conjunto de trabalhos que hoje firmam sob o rótulo de teoria de modernização. Iniciamos com uma observação sobre o conceito de modernização e o seu sentido duplo. Por um lado, modernização designa
a tentativa de descrever a sociedade na sua transição de pré-moderno para moderno. Por outro lado, se refere ao esforço de atores, através de ações de planejamento racional, colocar em curso um desenvolvimento que leva à modernidade. Essa duplicidade é devido ao fato que as teorias de modernização foram elaboradas com forte cunho político e instrumental. O desafio foi fornecer uma direção para colocar em prática os objetivos formulados pela política de cooperação internacional. Uma política cuja intenção era de oferecer aos países não desenvolvidos os meios e as instruções para se tornarem países desenvolvidos e parceiros dos Estados Unidos. As teorias de modernização compartilham um conjunto de ideias básicas. A primeira é que a modernização é um processo global e irreversível. Ele começou na Europa com a industrialização a partir dos meados do século XVIII. Segunda característica, a modernização é a transformação de uma sociedade tradicional em uma sociedade moderna. Constrói-se, assim, uma antítese entre tradição e modernidade. E, por outro lado, não se leva em consideração a possibilidade de um caminho inverso. Terceiro, as sociedades tradicionais possuem comportamentos pessoais, normas e papéis sociais que atuam como impedimentos econômicos e políticos de desenvolvimento. Quarto ponto. As sociedades modernas, por sua vez, possuem normas e valores universalistas e ligadas ao desempenho individual. Há papéis sociais com funções específicas e definidas. Último ponto, a mudança social em direção à modernidade, ela é vista como algo uniforme e linear. Daniel Lerner, um outro teórico da teoria de modernização, descreve a modernização como, abre aspas, um processo de mudança social pelo qual sociedades menos desenvolvidas adquirem características comuns às sociedades mais desenvolvidas. Fica patente nessa citação a ideia da convergência. No processo da modernização, as sociedades vão criar as instituições-chave que são essenciais para a modernidade e essas instituições vão funcionar dentro dos seus propósitos declarados. Em outras palavras, a mensagem é que todos os países vão se transformar em algo semelhante um ao outro. Conforme Parsons, a sociedade moderna diferencia-se das sociedades tradicionais pelo uso da razão. As tomadas de decisão não são mais influenciadas pelos sentimentos, característica que ele considera típico das sociedades tradicionais. Além disso, as sociedades modernas têm uma diferenciação de papéis sociais muito mais complexa do que as sociedades tradicionais. As características básicas de uma sociedade moderna são uma organização burocrática para a realização de objetivos ou necessidades coletivas, uma economia de mercado baseada no uso do dinheiro, um Estado de direito e uma escolha democrática das lideranças políticas. É óbvio que a visão de Parsons, muito influenciada pelos trabalhos de Weber, deriva de uma análise de uma meia dúzia de países europeus e norte-americanos. O caminho da transformação
o ingresso no circuito exclusivo dos países industrializados passa para os países atrasados por várias etapas de amadurecimento. Para as três esferas, política, economia e sociedade, a teoria definiu as seguintes etapas. Para a política, a sequência é formação do Estado. Isso significa a formação de uma organização política independente, lembrando que estamos falando da época da Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, fase de decolonização. A formação da nação significa a formação de uma identidade coletiva e, por último, a democratização com redistribuição da renda. Para a economia, as etapas são, primeiro, acumulação de capital, que, por sua vez, vai possibilitar o progresso tecnológico, que, novamente, é a base para um consumo em massa. Na sociedade, acontece, primeiro, aumento da população. Isso leva ao fenômeno da urbanização. A urbanização, por sua vez, possibilita o aumento da alfabetização. Isso faz parte do aumento das comunicações dentro da sociedade e, por último, ela adquire uma mobilidade social. Partindo do pressuposto que a modernidade reserva para todos um futuro semelhante, trata-se, então, somente de uma questão de tempo, até que os países atrasados na seta do tempo da história chegam ao nível dos países industrializados. Nessa afirmação, pode-se notar um grande consenso entre o mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o mundo comunista, liderado pela União Soviética. O que distingue os dois caminhos foi a análise da sociedade em que eles se baseiam e o percurso que eles preveem para o caminho em direção à industrialização. As ideias de modernização propagadas pelo Ocidente foram influenciadas pelos trabalhos de Talcott Parsons. A União Soviética, por sua vez, fundamenta-se em uma interpretação marxista da sociedade e da história, onde o futuro já é determinado na forma do comunismo. No decorrer de sua história, as teorias de modernização receberam algumas modificações. No entanto, nada que modificou a sua essência. Um acrescimento merece ser mencionado, que é a proposta de incorporar uma teoria de inovação. Essa teoria poderia fornecer indicativos em relação às formas de enfrentamento e superação dos interesses tradicionais e da inércia estrutural, e, ao mesmo tempo, aguçar o olhar para os efeitos não intencionais. Para ilustrar melhor o entendimento da teoria sobre o processo de transição para a modernidade, escolhi um texto clássico do Walt Whitman Rostow, um conhecido adepto da teoria de modernização. Rostow, um economista formado em Yale e Oxford, trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial para o Serviço de Inteligência do governo americano e, em 1946, iniciou a sua carreira acadêmica. A partir de 1958, se associa novamente ao governo americano, inicialmente como consultor dos presidentes Johnson e Kennedy e depois como conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos. Quero chamar a atenção para o subtítulo do seu livro, que é O Manifesto Não Comunista. Assim, Rostow evidencia muito bem o caráter político de sua obra. Ele a apresenta como uma alternativa ao caminho do desenvolvimento, como base no materialismo histórico de Marx, como é propagada pela União Soviética.
Rostow descreve a transição de uma sociedade pré-moderna para a sociedade moderna através do modelo de etapas, as quais ele denomina como, inicialmente, sociedade tradicional, as pré-condições para o arranco, o take-off, o arranco, a marcha para a maturidade e, por último, a era do consumo em massa, que é sinônimo para a sociedade moderna. A mensagem política das teorias de modernização, dada para os países do terceiro mundo, foi simples e clara. Para se transformar em sociedades modernas dentro do padrão da civilização ocidental, basta seguir, ou melhor, copiar o caminho atravessado por estes países. As teorias de modernização tiveram o seu auge durante os anos de 1950 e na primeira metade dos anos de 1960. Os motivos que levaram à perda de sua reputação foram de diferentes origens. Nos Estados Unidos e nos países da Europa Ocidental surgiram movimentos sociais que teceram críticas cada vez mais severas e violentas à política externa dos Estados Unidos e às estruturas sociais existentes dos seus países. Isso desvalorizou dentro da academia uma teoria que ficou marcada como tentativa de propagar o estilo de vida americano para o mundo. Depois de uma década de política de cooperação internacional e binacional, implementada sob os preceitos teóricos e instrumentais da teoria da modernização, ficou cada vez mais evidente que as ações não lograram êxito. Na maioria dos países que foram alvo de ajuda financeira e técnica, a transição para a modernidade não se realizou. Os representantes da teoria da modernização interpretaram esse fato não como fracasso da teoria, mas como um argumento de afirmação. No seu entendimento, o processo de modernização não foi exitoso devido ao fato que esses países ainda não possuem na sua sociedade uma estrutura generalizada de normas e valores adequadas para a modernização. Essa posição lhe tornou a necessidade de elaborar na teoria respostas capazes de identificar as variáveis e as estruturas da transformação e descrever o seu funcionamento. Por sua vez, as organizações nacionais e internacionais de cooperação internacional se distanciaram das ideias da teoria de modernização e buscaram teorias de alcance médio, capazes de fornecer instrumentos mais acertados para a sua atuação nos projetos nos países em desenvolvimento. A falta da convergência entre os países no processo de modernização foi um dos motivos que fundamentou uma crítica e uma reorientação da teoria. O resultado desse processo foi uma abordagem teórica conhecida como teoria das múltiplas modernidades. O nome faz referência a uma obra de Shmuel Eisenstadt, um sociólogo israelense. Eisenstadt questionou a tese de uma convergência e a substitui por um conceito de divergência. No seu entendimento, não é correto considerar somente uma modernidade. As divergências entre os países são melhor descritas com o conceito de múltiplas modernidades. Ele considera todas as sociedades modernas, no entanto, distintas na forma como a modernidade se realizou em cada país.
O olhar de Eisenstadt é influenciado pela importância que ele atribui na estruturação da modernidade aos fatores culturais em detrimento dos fatores econômicos. Em termos empíricos, isso se traduz em uma preferência para análises dos sistemas políticos e das estruturas que formam e mantêm a identidade coletiva. Em contraposição ao Parsons, Eisenstadt visava a elaboração de uma teoria de mudança social não evolutiva, onde a contingência é um fator importante. Uma das lacunas na teoria das múltiplas modernidades é o fato que ela não dispõe de um conceito elaborado de modernidade. A sua postura, que se caracteriza pela formulação de uma antítese à convergência propagada pela teoria de modernização, substituindo pela ideia da divergência, aceita de forma implícita a descrição da modernização e da modernidade fornecida pela teoria criticada por ela. Uma outra crítica que se refere ao conceito de múltiplas modernidades diz respeito ao fato que a teoria não vê e não explica os elementos de pré-modernidade que persistem nas sociedades consideradas modernas, tais como o sistema de castas na Índia, o desprezo pelas filhas mulheres em alguns países asiáticos, a negação do direito a uma sexualidade própria das mulheres em países africanos. A queda do muro e o desmoronamento da União Soviética e dos seus estados satélites abriram para a política a possibilidade de influenciar e direcionar os processos de transformação nesses países. Esse momento trouxe a teoria da modernização novamente em evidência. O fim do socialismo real existente e o sucesso dos tigres asiáticos foram enumerados como fatores que, de certa maneira, afirmaram as previsões da teoria. No entanto, as transformações que ocorreram nos países da Europa Oriental mostraram, mais uma vez, que o processo de mudança social não é algo previsível nem independente das suas estruturas sociais formadas historicamente. Vamos resumir. A teoria da modernização surge nos Estados Unidos como uma teoria com o intuito de fornecer uma explicação sobre o funcionamento da sociedade moderna. No entanto, as circunstâncias políticas da Guerra Fria levaram a uma instrumentalização da teoria que, nessa transição, perdeu rigor conceitual e se transformou em instrumento para guiar as ações da cooperação internacional e bilateral. A falta de evidências empíricas para a almejada convergência entre as sociedades e os países gerou reações distintas. Os defensores da teoria interpretaram esse fato como uma confirmação da teoria, alegando que os países simplesmente ainda não possuem as condições necessárias à modernidade, referindo-se sobretudo ao conjunto de normas, valores e papéis sociais. Outras firmaram uma antítese, onde a tendência constatada não é mais a convergência, mas a divergência de modernidades, formando múltiplas modernidades. Por último, houve o abandono da teoria e a procura por outras fundamentações teóricas dos processos de mudança social. Vamos conhecer alguns no decorrer dessa disciplina. Muito obrigado pela sua atenção.